Muito bem, vamos dar continuidade. O vídeo deu uma travada, mas fica aqui a segunda parte, tá bom? Na continuação. Então, qual o propósito do Criador na vida de Abraão? É sustentar aqui uma linhagem pura, uma linhagem aí pura até a vinda do Messias, ok? Então, Deus na história ele vem preservando essa linhagem. E a linhagem é de Adão, e parte pula, né, de Abel, porque Abel é morto por seu irmão. Então vem em Sete, e a geração de Caim é má, e a sua semente é corrompida, a sua linhagem é corrompida. Tanto é que Adão não tem ele mais como primogênito, ele perde até a sua primogenitura, né? E é passada para Sete, porque a linhagem ali de Caim, ela é, de certa forma, ela é corrompida, né? Então, sendo corrompida, é necessário uma linhagem pura. A linhagem pura vem de Sete. E aí vem a linhagem, Sete, né? A gente vê os demais filhos, não lembro agora a linhagem inteira. Até lá vem Enoque, depois lá na frente vem Noé, enfim. E aí Deus também escolhe Noé, preserva Noé. E aí tem um outro detalhe interessante na mistura da raça humana, né? Que é lá em Gênesis 6, é uma outra história que a gente pode fazer também, é um outro vídeo. Então a gente vê que Deus está ali no controle, controlando essa linhagem. Porque o propósito de Deus é a vinda do Messias, a vinda do Salvador que vai implantar o reino de Deus na terra. E aí vai unificar céus e terra. Então é um propósito extraordinário, é muito grande o propósito de Deus. E a gente vê aqui que na vida de Abraão, Abraão não faz nem ideia, né? Do tamanho do propósito de Deus. Lógico que depois Deus vai falando com ele, fará dele uma grande nação, né? E aí Abraão vai ganhando um pouquinho da dimensão do propósito de Deus. Então, tudo isso é na lição de número 5, tá? E aí eu fiz um background não tão grande, porque a gente não tinha tempo para isso, né? Mas aqui eu posso ter um tempo maior para mostrar esse background aí de Deus, o propósito dele por trás da história de Abraão. Então, ela é muito maior do que uma simples analogia para nossa vida hoje, né? A vida de Abraão, ela é muito maior do que uma simples analogia. A analogia funciona? Sim, funciona. Claro, eu preciso ter a fé, como Abraão teve fé, crer que Deus é fiel porque ele é fiel. A analogia, ela funciona, mas a história real por trás ela é muito maior, que é o propósito de Deus na vida do ser humano, né? E começa com Abraão. Abraão tem grande importância no propósito do Criador, que é ele é o nosso pai na fé. Então Abraão ele é o pai na fé, já nos dá aí algo extraordinário, né? Pela fé nós somos filhos de Abraão. Você vê a importância de Abraão no propósito de Deus. E Deus promete a Abraão, quando os anjos, né, os Elohims vão visitar Abraão, é lhe dada a promessa do filho, a semente pura, vai vir uma semente. Ali Abraão já tinha tido Ismael, né? Nas lições anteriores vemos ali a impaciência de Sara, né? E Abraão acaba tendo um filho com Agar e todo o contexto ali, né? Mas ainda assim Deus tem o seu propósito, e o propósito de Deus é na vida de Abraão com Sara, a linhagem é dos dois. E Deus não abandona Ismael e nem Agar. A gente vê que o anjo do Senhor aparece a eles também, né? Elohim, mas aparece a eles. Não os abandona e ainda faz uma grande promessa de que aquele menino ali dele seria uma grande nação, né? Ou nações, né? Então, assim o fez. Deus também havia um certo propósito neles, mas era um propósito secundário. O propósito principal estava na vida de Abraão e Sara. Então, nós vemos, fechando esse propósito do Criador, né? É o propósito de suscitar uma linhagem perfeita até o Messias e um povo exclusivo que adorassem somente a Deus. Vamos ler aqui Gênesis. Não lemos nenhuma referência ainda, né? Vamos ver aqui, ó. Gênesis capítulo 17, o versículo 7. Firmarei minha aliança contigo e com a tua descendência, como aliança perpétua em tuas futuras gerações, para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Interessante aqui, né? Esse versículo já mostra pra gente o que eu estou falando, né? A descendência de Abraão seria aí o povo de Deus. E isso seria como uma aliança perpétua, né? Firmaria a minha aliança contigo e com a tua descendência.
É uma promessa, Deus está firmando aliança com Abraão, mas o plano de Deus é muito maior e Abraão talvez nem soubesse, né? Mas Deus fala com ele, ó, e eu vou firmar uma aliança com a tua descendência, e como aliança perpétua, e em futuras gerações para ser o teu Deus e o Deus da tua descendência. Ou seja, Deus falando, olha, eu quero exclusividade. E aí a gente entra no contexto do Antigo Oriente, né? Porque naquela época havia muitos outros deuses, entidades que eram adoradas, e essas entidades eram adoradas pelos homens, né? Muitos deuses, muitos nomes, muitos seres celestiais que caíram, que não guardaram a sua moradia, né? Enganaram os homens. Virou um caos ali no mundo espiritual, né? E aí os homens começaram a adorar esses deuses, porque era seres extraordinários e tal. E aí surgiram os deuses, né? Não vou me ater muito a essa história, a gente também faz um outro vídeo falando só sobre isso. E aí Deus ele vai agora falar, agora eu quero um povo que me adore, não a outros deuses. Esse povo será particularmente meu, é a porção do Senhor, é o povo de Israel. Essa é o propósito de Deus. Falar, de Abraão, de você eu vou tirar um povo e eu faço aliança contigo e com a tua descendência e com as futuras gerações para ser o teu Deus. Ou seja, Deus queria exclusividade. Se os outros povos adorassem a outros deuses, era problema deles, mas Israel teve uma aliança com Deus e seria povo exclusivo de Deus. Maravilha? Então, fechando aqui esse propósito do Criador e com esse versículo, vamos ao tópico 1. Aí eu abri aqui um parênteses no tópico 1, né? Já teve aqui o propósito de Deus, né, num background aqui, ó, que o propósito de Deus era muito maior. Aí aqui eu começo o tópico 1, também abrindo outro parênteses, né? Que são ali os governos celestiais. O que é isso? O que seria os governos celestiais? Tudo isso para embasar a lição, tá bom, irmãos? Para vocês se entenderem que o propósito de Deus ele é maior e que Deus vai agindo de maneira sobrenatural. Deixa eu colocar aqui um pezinho aqui, ó, só para melhorar a câmera. Melhorou? Aqui, eu acho que melhorou. Muito bem. Então, para mostrar que Deus tem um propósito muito maior do que nós imaginamos. E aí mostra que esse background, né? Ou seja, um mundo invisível atuando. Então vamos entrar aqui um pouquinho no mundo invisível. Está lá acontecendo a história de Abraão, mas antes de a gente entrar na história de Abraão, onde os Elohims visitam Abraão, vamos entender um pouco desse mundo, né? Desse mundo invisível. Uma pequena demonstração de como funciona esse mundo invisível. Vamos lá. Os governos celestiais. Como assim os governos celestiais? É isso mesmo, existe aí um governo celestial. No mundo invisível acontecem coisas que refletem no nosso mundo visível. Então essas coisas que acontecem no mundo visível está sob o controle de Deus. Deus tem o controle dessas coisas. Então vamos ver alguns versículos. Aí agora eu vou usar a Bíblia aqui no cantinho direito. Vamos lá, Gênesis 3, versículo 22. Vamos ler lá. Gênesis capítulo 3... E o versículo de número 22, ó, vamos lá. Deus prova Abraão. 3. Aliás, eu fui errado. É o capítulo 3. E versículo 22, ó. Opa, passou direto. Aqui, ó. Então disse o Senhor Deus. Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, e assim não conhecedor do bem e do mal. Assim que não estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. E aí o Senhor o lança fora, né, do jardim do Éden a fim de lavrar a terra, tal. Ou seja, aqui nós vemos aqui uma visão do mundo espiritual. O Senhor fala assim: então eis que o homem se tornou um de nós. Isso está falando no mundo invisível. Não havia mais outros homens. Aqui é um mundo invisível se abrindo bem diante dos nossos olhos. Maravilha? Então agora se tornou como um de nós, né? Aqui nós podemos falar o quê? Dar algumas interpretações para esse um de nós. A certeza que nós temos é que esse aqui é no mundo invisível, certo? São seres celestiais. Aqui quem está falando é o Senhor. Aqui podemos falar que é a Trindade, né? Falando é como um de nós. Ou também são os seres que assistem diante do Senhor. Seres celestiais que têm conhecimento, que sabem do bem e sabem do mal. Esses seres têm conhecimento, eles sabem, né? E o Senhor fala, olha, eis que o homem é